Dando continuidade aqui no nosso curso, o que acontece? Eu tive que fazer, nós fizemos, não é certo deixar todas as informações chumbadas no fonte. Porém, aqui a gente fez alguns ajustes no nosso fonte. Já está digitado as bibliotecas que vocês já conhecem, que a gente importou no arquivo na primeira videoaula do FTP. As variáveis a gente colocou aqui. O que são as variáveis? É o nosso servidor, o nosso login, a senha, a pasta no servidor e a pasta que nós vamos efetuar a baixa dos arquivos, vamos efetuar o download dos arquivos. Aqui a gente tem o primeiro acesso ao FTP, a busca do nome dos arquivos. Vamos executar essa parte aqui primeiro. Alguns FTPs, igual esse que a gente criou, que eu deixei para vocês, o FTP Cloud, o que ele faz? Olha a informação que ele traz para a gente aqui, que não é uma informação limpa. Ó. Tá vendo? Retorno, ponto. Retorno, que é a pastinha, 2 pontos. Retorno e o nome do arquivo. Retorno, nome do arquivo. Retorno, nome do arquivo. O retorno é a pasta. Perfeito. E o nome do arquivo. Porém, na nossa lista que ele gera com ponto ou 2 pontos. Isso não é legal para a gente. A gente precisa retirar da nossa lista, deletar esses dois caminhos, essas duas posições da nossa lista. O que a gente fez aqui para deletar essas duas posições? A gente vai utilizar aqui, ó, deletando os dois primeiros posições da lista files. Ou seja, a gente coloca aqui 2 ou quantas posições a gente deseja efetuar o delete e o nome da lista. Vamos dar uma olhada se executar com Ctrl Enter, a gente executa. Ficou aqui a informação da seguinte forma: o retorno e o nome do arquivo, retorno e o nome do arquivo. Repare que o retorno barra ponto e o retorno barra 2 pontos sumiu da nossa lista, beleza? Beleza, é o que a gente quer, a gente não quer esse retorno 2 pontos ou 2 pontos aqui na nossa lista, perfeito. E em contrapartida, a gente também não quer o que? Esse retorno aqui, esse barra, retorno barra, por quê? Porque a gente já colocou ele aqui, ó, FTP pasta. Alguns FTP você não vai precisar fazer isso, porque essa função ela já traz apenas o nome do arquivo dentro da lista. Não vai precisar também efetuar o delete, porque ela não traz isso daí. Porém, o FTP Cloud, quando a gente efetua essa solução, é bom que vai ficar completo. Quando a gente efetua no FTP Cloud, ele traz essas posições no na nossa lista. Então não é legal essas posições, a gente precisa tirar isso daí. Por isso a gente criou o que? Um replace, onde a gente criou um for dentro do files, gerando um line. Esse line a gente dá um replace nele, fazendo o que? Colocando tudo que ele localizar com barra retorno barra em branco, deixando apenas o que? O nome do nosso arquivo. Deixou apenas o nome do nosso arquivo, a gente começa a trabalhar o nosso arquivo. Lembrando que antes a gente tinha passado a string completa, a gente tinha criado uma variável no primeiro arquivo, passando a string completa para o nosso FTP. E não é o que a gente quer. Agora a gente pegou e passou as variáveis. Aqui a gente está passando essas variáveis criadas para o nosso FTP efetuar a baixa do arquivo. Então, passando as variáveis para ele, passando a variável download, continuamos ainda com a nossa variável download, onde será baixado os nossos arquivos. Então, repare que a gente executou essa informação e a nossa pastinha aqui continua em branca, não tem nada, não tem informação nenhuma na nossa pastinha. Vamos executar com Ctrl Enter esta informação. Baixou e baixou. São 4 arquivos, né? Aqui é o 009, o 00010. Deixa eu só pegar aqui para a gente ficar marcando certinho. 009, 009, 0010. 0010,
o 11 e consecutivamente o 008. Vamos reparar aqui na nossa pastinha se baixou, se esses arquivos foram feitos a baixa dos arquivos. Real foi feita a baixa dos arquivos aqui, perfeito? Perfeito, todos com as informações, com as suas devidas informações foram baixados aqui, perfeito. Agora o que a gente vai fazer? A gente pode rodar esse arquivo novamente. Vamos rodar ele novamente aqui, todo ele. Vamos, Ctrl Enter. Rodamos, ele volta zerado. Volta com todas as nossas informações, retiramos os dois e executamos novamente para baixar. O que ele vai acontecer? Ele não duplica o arquivo na nossa pastinha. Por que ele não duplica o arquivo? Ele substitui, ele faz uma cópia e já faz a alteração. E se a gente pegar e deletar esse arquivo, vamos deletar eles. Vamos deletar esses arquivos. Deletamos os arquivos e vamos retornar novamente, executar o código. Executar o código passo a passo. Baixamos os 4 arquivos. Vamos verificar se os 4 arquivos estão baixados novamente. Perfeito? Perfeito. Essa parte está legal. Fizemos a baixa de todos os nossos arquivos conforme a gente queria efetuar essa baixa. Esse programa aqui, essa parte de documentação vai estar disponível para vocês. É bom pegar ela para poder dar uma analisada, fazer as trocas pelo FTP que vocês efetuaram o cadastro no FTP Cloud. Perfeito? Até a próxima aula, galera. Valeu!